Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Gálatas. O apóstolo Paulo nos incentiva a andar em espírito sobre o conhecimento que vem do Espírito Santo. Aqui em Gálatas 5, que começa no 16, ele diz assim: que as obras da carne é o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Aqui é aquele que anda sobre o Espírito Santo, sobre o conhecimento. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando, ele está falando da tendência carnal. E no conhecimento do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ajudador, conselheiro, como está escrito em João 14, que começa no versículo 26, que o Espírito Santo é o conselheiro. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo que nos consola, que nos fortalece, e ele que nos ensina a verdade. Como está escrito em João, somos testemunhas de Cristo. Em João 15, que começa no 20, João 15, que começa no 26, que diz que mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Somos testemunhas de Cristo. Como está escrito aqui também em João 16, começa no 8, que diz que para que
seja glorificado, para que Jesus seja glorificado. João 16, começa no 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. E como está escrito também em Romanos, que fala sobre sermos testemunha, porque o Espírito que ressuscitou a Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quando a pessoa anda sobre o conhecimento do Espírito do Senhor, o caminho é direcionado pelo seu Espírito. Como está escrito aqui em Romanos 8, começa no 11. E se o Espírito daquele que vos dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo vivifica o nosso corpo, nos fortalece e testifica que você é filho de Deus. Testemunha que você é salvo. Nos reveste de poder, como está escrito lá em Atos 1, no versículo 8, que ele nos deu, em Atos 1, 8, que fala que ele nos deu poder, todo poder e autoridade. Aqui em Atos 1, no versículo 8, diz que, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos dá força para suportar situações presentes na nossa vida. Como está escrito aqui em Atos, do Espírito Santo, no Antigo Testamento ele descia e saía. Hoje ele habita. Andar em Espírito é sem ser sensível à obediência à voz do Espírito Santo e ser dependente qualquer hora, situações, circunstâncias. Viver submisso ao Espírito Santo, viver piedosamente obediência, cheio e tendo o compromisso de se submeter ao conhecimento do Espírito Santo. Sobre as tentações e provações para suportar, como está escrito aqui em Zacarias, para suportar as provações através do Espírito Santo. Em Zacarias 13, que começa no 9, que diz assim, que para que nós suportemos as tentações, e farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei
como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Nas provações, Deus nos sustenta. Mas ele diz em 1 Coríntios que a tentação humana, mas Deus é o que nos dá o escape para suportar as tentações. E é você sempre buscar fortalecimento em Deus, porque somente Ele para nos fortalecer nas nossas dificuldades. Deus também nos fala através de sonho. Eu vou falar referente a isso. Quando você sonha com fruta, pode ser situação boa, porém você tem que discernir o contexto do seu sonho, porque cada sonho tem sua particularidade. Quando você sonha com produtos químicos, pode ser indício de dúvida em toda a questão sobrenatural que circunda o mundo e o universo. Você ainda não tem certeza absoluta sobre as convicções da vida, da morte e do além. Sonhar com composto químico, um tipo de sonho que é um sinônimo de intensa criatividade, forte tendência de desenvolver novos projetos que beneficiarão sua vida, seja no âmbito pessoal, amoroso ou profissional. Grandes conquistas virão. Se prefere, período de mudança e transformação. Efeito químico. Seus conhecimentos vão além da nossa vã filosofia e característico de pessoas capazes de serem mais sensíveis e ligadas aos mistérios do mundo sobrenatural. Sonhar com fruta verde ainda não é o tempo esperado. É o tempo de espera. Ainda não é o tempo. Você tem que esperar. Porque se a fruta está madura e você comia, pode ser início de prosperidade. Aproveite o tempo. É agora. Não deixe para amanhã. Na família, vai ter a alegria e paz. Sonhou vendendo fruta? Você está se esforçando em algo que não vale a pena. Colher fruta, um bom momento em sua vida. Fruta azeda melhorar o seu humor, discórdia, ilusão, medo de planejar os seus projetos. Porque fruta amarela, cuidado, pode ser indício de doença, é você discernir o contexto e anular em nome de Jesus. Descanso, uma vida agradável. Fruta vermelha, bom, é um forte obstáculo, vai alcançar seu propósito. Fruta podre ou estragada pode perda de oportunidade, pode estar ligada à saúde. Quando você sonha com um sofá, pode estar relacionado à sua vida social. Limpando o sofá, pode estar relacionado na sua área social. A casa é sua vida, o carro é destino. Roupa é estrutura e sapato é preparação. Porém, é importante você orar a Deus para que
você possa interpretar melhor o seu sonho. Porque sonhar com fruta pode estar relacionado à situação ser vivida, boa ou ruim. Caso a fruta for ruim, estiver estragado, é uma situação ruim. Fruta ruim pode também representar doença, é você repreender. Faraó sonhou com 7 espigas de milhos boas e 7 ruins. As ruins consumiam as boas. 7 anos de bonança e 7 de escassez. Sonhar com substância química. Você passará por um período de mudança ou transformação, misturando ou está combinando substâncias químicas significativas, criativas e busca de alternativas para atingir seus objetivos. Química é basicamente a mistura de vários elementos a fim de se criar um novo composto. O sonho ligado à química transforma-se numa reação de alma em busca de algo mais profundo, suas vontades mais verdadeiras. Talvez o sonho esteja aí pronto para surgir na sua vida. É você discernir o contexto do seu sonho. Aceitar ou não, pois ele não será nada mais do que o resultado da combinação de atitudes passadas sua. Os altos e baixos da sua vida também podem ser metáforas do elemento químico, composição, como sensações e sonho, resultando no composto de surpresas e novidades em sua vida emotiva. Uma nova fase desponta, seja ela nas suas relações pessoais, seja em você mesmo. Algo será descoberto e mudará a forma como você encara as mais diversas situações. E por mais que se tenha medo quando mudanças aparecem, deve se lembrar que é sempre graças a elas que aprendemos e crescemos na vida. Elas sempre possuem um lado bom a curto ou longo prazo. Você trabalha em composto químico, pode ser indícios de dúvida em toda a questão sobrenatural que circunda. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É importante você orar a Deus na situação presente que você se encontra. Eu vou fazer uma oração para abençoar o que estão assistindo, os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Jesus, a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, porque o Senhor diz que para que nós andemos em espírito, sobre o conhecimento que vem do Espírito Santo, não viver por vista, mas por fé, sobre aquele conhecimento que o Senhor já tem nos feito conhecido, anulando, tirando todo o espírito de escuridão, tudo aquilo que veio para confundir aquilo que o Senhor já tem nos feito conhecido. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja. O Senhor diz na sua palavra, onde o Senhor nos colocar, ali é para abençoar, e toda escuridão já está anulada e repreendida em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor: passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Senhor, nos faz justiça contra os nossos adversários, que fiquem todos envergonhados e confundidos, todos aqueles que intentaram nos destruir, todo espírito opressor, todo espírito do macumbeiro, do fariseu, sai todas as maldições do inferno enviada, todo espírito opressor, todo espírito de transtorno que está na mente dessa pessoa, porque tem um agir
que vem do lado espiritual para trazer escuridão, trazer perturbação. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo espírito das trevas, da escuridão que traz transtorno nessa vida, trazendo confusão, contenda, maldições do inferno hereditário. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor. Passe céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Senhor, abençoa Jesus Cristo, aquela pessoa que está ali sem ânimo, sem direção, que está pensando até desistir, que o Senhor fortalece, porque o Espírito Santo é que nos fortalece na nossa necessidade presente, nos dá ânimo e força para continuar a prosseguir, que está pensando em desistir. Senhor, fortalece a mente, as estruturas dessa pessoa para a sua glória, tirando todo o peso, tirando todo o espírito opressor, que não deixa ela orar, todo o espírito do sono, maldições do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz na sua palavra, vai se cumprir sua palavra, ela prosperará naquilo para o qual o Senhor já determinou. Todo espírito opressor do inferno, toda miséria, toda macumbaria do inferno já está anulada e repreendida em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Eu anulo e repreendo todo espírito do inferno, todas as maldições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. O Senhor abençoa Jesus Cristo, as nações, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos, porque o Senhor diz que haja cura, que haja salvação, prosperidade, arrependimento, que haja transformação naquelas nações, que haja arrependimento, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que haja libertação e salvação, que eu te peço que haja paz, prosperidade, em nome de Jesus. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória, ó Pai. Amém.